Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, há 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já faz parte da família Ponte Teológico. Peço a você que deixe seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. E hoje nós vamos fazer aqui, este review destas duas obras aqui, um comparativo, para você que está procurando aí bons comentários para comprar, você que está namorando aí John Gill, namorando esse da Shed. Então pegamos, por exemplo, comentário de Lucas hoje para a gente mostrar um texto e fazer uma comparação, lendo o mesmo versículo, o mesmo capítulo, nos dois comentários, tanto do Lucas John Gill, da família Pencal, quanto o comentário de Lucas da Shed Publicações, tá certo? E se você deseja se tornar patrocinador do nosso canal, quer fazer parte da família Point, lá do grupo do Zap Zap, isso, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Você entra lá na plataforma, se torna nosso patrocinador mensal a partir de R$5. Sim, eu sei que R$5 é pouco, Poxa, pastor, é tão pouquinho, eu quero abençoar com 10, com 15, amém. Deixa Deus te usar, tá certo? Fazendo isso, nós vamos colocar você lá no grupo do WhatsApp, e quando nós batermos a meta financeira que você vai ver aí na plataforma do Apoia-se, nosso intuito é começarmos a sortear livros de teologia como estes, mensalmente para os apoiadores. Estamos chegando lá. Então vamos lá, vamos mostrar primeiramente o nosso querido John Gill. Se você quer ver mais review, temos review aqui dos 4 evangelhos, esse comentário do John Gill da editora Pencal. Mas eu deixei separado aqui o capítulo 15, que é um capítulo que todo mundo conhece, que vai falar sobre o filho pródigo. E aí eu quero analisar com você aqui o versículo 17, que diz que o filho pródigo, depois de ter ido embora da casa do seu pai, ele cai em si, E diz aqui, vamos ver o que ele comenta, ó. E tornando em si, eu só acho que eles deveriam ter colocado, não somente como colocar aqui o capítulo, versículo em negrito, poderiam ter colocado também o trecho que ele vai comentar. E tornando em si, poderia também ter entrado em negrito. Só recebeu o itálico, Ficou assim de lado. Se tivesse em negrito ficaria melhor, mas vamos lá. E tornando em si, olha o que John Gill, que era um batista reformado, comenta, um batista do século XVIII. Um homem não regenerado, seja ele um homem voluptuoso, um homem hipócrita, não é ele mesmo, mas está fora de si e não é senão um louco. O homem que persegue suas concupiscências e prazeres mundanos promete a si mesmo liberdade enquanto é escravo. Ele arruína a si mesmo, sua alma, corpo e propriedade, e escolhe fazê-lo em vez de se separar de suas concupiscências. Ele se deleita em fazer travessuras e em vê-las feitas por outros. Ele proclama sua loucura publicamente, declara seu pecado e se gloria nele. Tudo que um homem de sã consciência nunca faria. O hipócrita confia em seu próprio coração, o que é a maior loucura do mundo. Ele se envolve com faíscas de sua própria fogueira e sacrifícios para sua própria rede. Ele se veste com seus trapos e se agrada e se orgulha deles, quando um manto de justiça e roupas de salvação são fornecidos, o que nenhum homem em seu juízo faria. Mas quando o Espírito de Deus vem para trabalhar no coração de um pecador em conversão, ele o traz para si mesmo, que se pode dizer que um homem é quando levado ao verdadeiro arrependimento evangélico pelo pecado, isto é, quando ele tem um verdadeiro senso disso, como cometido contra Deus, e uma tristeza piedosa por isso, e faz um reconhecimento sincero e ingênuo disso, e o abandona. E quando ele é levado a sentir a insuficiência de sua própria justiça, e está disposto a se separar dela, e deseja ser encontrado em Cristo, e somente em sua justiça, a qual ele é encorajado a se apegar e receber pela fé. Confie e regozije-se quando ele tem seus sentidos espirituais exercitados em Cristo, e para discernir entre o bem e o mal, e é levado aos pés de Jesus para se submeter à sua justiça, para servi-lo. Quando ele é tudo isso, então, como homem do Evangelho, ele está vestido e em sã consciência. Ele disse: quantos empregados contratados de meu pai, que segundo alguns eram os escribas e fariseus, homens de disposição servil, de visões mercenárias, e eram por profissão servos de Deus, e tinham bastante pão, porque tinham todos os meios externos e ordenanças. Mas estes são designados pelo irmão mais velho na parábola.
Além disso, esse homem se esforçou para viver como eles nesse país distante. Pode-se questionar se os ministros do Evangelho não são pretendidos, uma vez que são os servos de Deus Altíssimo. São trabalhadores contratados por Ele, são dignos do seu salário e abundam com as provisões do Evangelho para o serviço dos outros. Pode-se objetar que esse homem desejava ser feito como um dos seus servos de seu pai, expressando assim a sua humildade. Contudo, ser um servo nesse sentido significa ter o lugar e cargo mais altos na casa do seu pai. Isso se refere não aos santos mais significantes e à família de Deus, que tem pouco conhecimento do Evangelho, uma fé fraca e um pouco consolo. Mesmo sendo filhos, eles diferem pouco dos servos por causa da legalidade e mercenarismo que ainda aparecem em seus quadros de serviço. Em comparação com o homem faminto, ele tem pão suficiente de sobra. As doutrinas, promessas e ordenanças do Evangelho, a plenitude da graça que está em Cristo e o próprio Cristo, o pão da vida. Isso é mais do que suficiente para eles e para toda a família no céu e na terra. Mesmo o crente mais fraco tem o suficiente de sobra, porque tem interesse em tudo isso. Embora sua fé possa ser fraca, é melhor do que passar fome como esse homem. Ele estava morrendo de fome em um país distante, nos campos dos cidadãos, entre seus porcos e cascas. Toda a humanidade está perdida e perecendo por ter pecado contra Deus, expondo-se às maldições da lei, destituída de uma justiça justificadora e no caminho da ruína e da destruição. Alguns são sensíveis a isso, mas outros são ignorantes quanto a Deus, a sua justiça e a excessiva pecaminosidade do pecado e a insuficiência de sua própria justiça. Esse homem viu o pecado em sua verdadeira luz, sem uma visão de perdão, um Deus irado em um sorriso, sem um sorriso, justiça ferida, sem retidão, e uma lei quebrada, sem uma satisfação pela violação dela. Os escritores judeus dizem que um pecador é como um filho que foge de seu pai e vira as costas para ele, mas depois se arrepende e tem a intenção de voltar para casa de seu pai. Isso se aplica aos publicanos e pecadores significados por esse homem. Tá vendo? O rapaz, ele dedica muita coisa. Ele não entra na exegese do grego, tá vendo? Não entra. Mas é muito mais voltado a uma mensagem expositiva, um tanto quanto devocional. O verso 18 aqui, levantar-me-ei. Aí você pode parar o vídeo para ler aí trechos. Tá vendo? E aí todo mundo já sabe, né, que essas palavras sem sentido aqui em negrito foi um erro deles lá na gráfica. Ficou meio sem pé nem cabeça. Parece que eles queriam colocar aqui o original grego, transliterado, mas não deu certo, deu ruim. Percebe que é um comentário que vai economizar espaço, para ficar barato, né? A obra. Percebe que não tem parágrafo, vai direto. Não tem subtítulo, tá vendo? Vai direto. Vai ser assim. Se tivesse parágrafo, distanciamento, subtítulo, essa obra ia chegar às 800 páginas. Tá vendo? Tá vendo? Direto lá, direto, não tem parágrafo. Termina o versículo 20, tá vendo? Aí veio o 21. Pá. Caramba. Vamos ver o que fala então aqui o Shed, comentando o mesmo versículo, para você ter uma noção. Mesmo versículo, mesmo versículo, já está marcado aqui, Lucas 15, 17. Enquanto o John Gill tem 503 páginas, o da Shed tem pouco mais de 900 páginas, tá? Também tem review aqui dele sozinho aqui no canal. Então marquei aqui o versículo 17, ó. Percebe que já vai trabalhar muito com o grego, né? Termos gregos, com textos apócrifos, com muitas informações históricas, ou seja, já é uma obra exegética, com notas aqui de rodapé, falando sobre os manuscritos, tá vendo? Olha lá, o manuscrito P75, que contém o Evangelho de Lucas, tá certo? Diferente, uma obra mais, digamos, completa, sofisticada, tiveram um cuidado maior, né, com o da Shed. Aí diz aqui, ó, todavia a solidão e a miséria têm um efeito salutar, o jovem caiu em si, verso 17. A falta, escreve Plummer é um comentarista, né, Champlin cita também muito Plummer. A falta, escreve Plummer, reacende o que a sua farra extinguiria. A expressão grega por trás de caindo em si, Reisreautu, é uma tradução do termo hebraico bilebo, significando em seu coração. Lucas usa essa frase 11 vezes, todas no Lucas especial,
com sentido de reflexões interiores que resultam em resoluções para agir. Então, percebe o tipo de comentário que isso aqui é? É um comentário exegético, que vai dizer, tantas vezes aparece a palavra tal, essa palavra aparece assim, o comentarista tal diz isso, algo que não acontece lá no John Gill. Os dois tipos de comentários, pessoal, são importantes para você ter na sua biblioteca, na minha opinião. Já de cara, já te digo. Você precisa ter comentário exegético e expositivo, tá? Quantos empregados do meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Verso 17. A primeira consequência de cair em si é a clareza de pensamento, é a autoavaliação honesta, que na presente condição dele é totalmente de pereço de fome. A palavra grega por trás de pereço na corrigida, né? Aparece na corrigida assim, pereço. Apolin ocorre 8 vezes em Lucas 15, com referência ao perdido. É uma admissão essencial, pois só o perdido pode ser encontrado. Os estudiosos se preocupam, pois creem que o arrependimento do jovem não foi totalmente altruísta e que a fome e não remorso levou para casa. Isso me parece o mesmo que se preocupar se a pessoa está na igreja pelo motivo correto. É necessário que os motivos do filho mais moço sejam perfeitos para o pai recebê-lo. Felizmente para todos nós, o Deus de Jesus e o Pai na parábola está disposto a aceitar um pecador quase sob quaisquer termos. Olha. O filho traduz sua decisão em ação e em uma fala para explicá-la. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 18. A quádrupla repetição dos verbos na primeira pessoa e um pronome representa a resolução para assumir total responsabilidade por sua situação. O filho muda a sua atitude para com o pai. Ele, ao partir, disse que com frieza, pai, verso 12. Ao voltar, ele fala intimamente, meu pai. Olha, interessante, né? Mas uma coisa não muda. O pai ainda é seu pai. Ele, em sua rebelião, dirigiu-se ao seu pai como tal, e o relacionamento com seu pai, por mais hostil que fosse, sempre admitiu a possibilidade de arrependimento. O filho mais velho, em contrapartida, nunca se dirigiu ao pai dessa maneira, embora o pai o trate com intimidade. Verso 31, no grego, teknon, filho. O filho mais moço, em sua partida insensível e vergonhosa, ofendeu sua comunidade, família, irmão mais velho e seu pai. Está vendo aqui as notas explicativas aqui embaixo? Falando do grego, ela ris hiatus, f hiatus, ela veja Edward Eber Gospel, Evangelho de Hebreus. A expressão é reconhecida como um sentimento por semitismo, né? Por Jeremias. Então ele vai trazer esses traços aí bastante acadêmicos. Percebe? Então, ele já terminou já. 17, ele entrou aqui, não sei se você percebeu, aqui no 18. Aí já está aqui, ó, o 19 aqui, ó, tá vendo? A confissão omite tudo menos o pai e inclui outra parte. Do contrário, não é mencionado o próprio céu. A injúria ao pai por parte do filho é mais que uma ofensa social. Tem uma dimensão vertical e também uma dimensão horizontal. No mundo judaico, como no mundo da antiguidade em geral, uma ofensa contra o pai era uma ofensa contra as ordens da criação, contra o próprio céu. Se é para o pecado ser perdoado, ele tem de ser confessado às derradeiras partes ofendidas. Tá vendo? Aí você pode parar aí para você ver o comentário do verso 19. O que eu percebi? O que você deu para perceber também? Foi bem claro aí. Ele teve menos conteúdo, o Shed, comentou esse trecho aqui e mais meia página aqui. Mas ele foi direto ao ponto, foi mais objetivo. Na minha opinião, ele me deu mais insights do que quase 2 páginas do verso 17 comentando lá o John Gill. E ele, falando de maneira expositiva, quase que meio que devocional, não se dizendo que o comentário devocional não tem insights. Eu gosto de comentários devocionais, muitas vezes nos dá muitos insights, mas ele aqui se distinguiu em colocar mais conteúdo no comentário do verso 17 de Lucas 15, mas no caso aqui dessa comparação do versículo 17 do comentário de Lucas, eu achei que, não sei se você achou, comente aí embaixo nos comentários, eu achei ele muito mais objetivo, embora menos conteúdo, ele foi mais direto, ele me deu ali vários insights que lendo lá o John Gill não me deu naquele versículo 17. Os 2 comentários importantes, relação com os benefícios, isso aqui dá um show, né? Os 4 evangelhos aí você sabe que tá bem baratinho, Mateus, Marcos, Lucas, João. O comentário de Troched eles vão lançando aos pouquinhos, bem mais caro, mas eu entendo que você, como um
um pregador, como um professor, como uma pessoa que se interessa aí pelos estudos teológicos, você entende que na sua biblioteca eu entendo ser relevante possuir aí os dois comentários. Mas diz aí, embaixo nos comentários, o que você achou. Você tem um dos dois? Tem os dois? Está no seu radar? Tem nenhum? Dê seu like, seja nosso apoiador e até a próxima.